eu falar uma coisa aqui pra você, que lembra aí do Playboy, né? O carro que deu nome a uma famosa revista, tá lembrado? Olha, os carros sempre foram aí alvo de muita curiosidade, né, gente? São curiosidades inusitadas aí. E um deles marcou época pelo seu nome. Uma fábrica automotiva durou pouco tempo, sobreviveu apenas 5 anos, e o seu carro mais ilustre deu seu nome a uma revista que é conhecida no mundo inteiro. É isso mesmo, você já sabe qual é, eu sei que sabe. Essa fábrica de automóvel já fechou aí as suas portas há mais ou menos 70 anos. A Playboy Automobile Company. E ela foi o motivo para batizar uma revista com esse nome, a Playboy. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história, que é interessante, tá? É inspiradora. Poucos conhecem, e nós vamos bater um papo com ele, que entende tudo de carro, do mercado de autopeças, do mercado automotivo. Miguel Faria, bom dia. Você já teve Playboy por causa do carro ou gostava do carro por causa da Playboy, Miguel? Olha, essa é uma pergunta que a gente não pode responder ao vivo, né? Mas vamos falar que essa revista marcou a época, né? Essa revista é mais ou menos daquela época, e o carro da época da pergunta Tostines, lembra disso? Realmente. O fato é que carro é uma paixão dos brasileiros, né, ô Miguel? E tá aí misturada a história do automobilismo, de certa forma, se mistura aí com a história moderna, né? Claro. A história no crescente, quando surgiu o boom da indústria, né, que saiu do manufaturado e começou a produzir em série, e o automóvel, através do Henry Ford, foi o primeiro que lançou a questão de produção em séries, né? Então a indústria automobilística, ela ajudou várias indústrias a crescerem também. É uma história muito bacana. Bom, e essa história, como é que é essa história do Playboy? A fábrica durou muito pouco tempo, né, ô Miguel? Isso, muito pouco tempo. Foi apenas 5 anos. Eu vou contar essa história, que ela fala sobre empreendedorismo também. É uma inovação que existiu na época, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mercado começou a precisar de carro zero quilômetro. Detonou as fábricas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E os empreendedores, vou contar um pouquinho da história deles, velho. Pois é, e tudo começou aí há cerca de 70 anos já, né, Miguel? Isso. Uhum. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa história, então. Vamos lá, gente, diferente que muito imaginava a revista Playboy, que hoje, né, existe, já não existe em muitos países, né? Hoje ela já não existe mais, ela deu nome. Ela começou antes um pouquinho com o automobilismo, né? Vamos comentar por que apareceu por que da revista Playboy. Gente, o nascimento da Playboy Automotive, como o Edson mesmo comentou, foi na cidade de Buffalo, em Nova York. Em 1946, o revendedor de carro, né, Louis, deixou o emprego para se juntar a 2 engenheiros, o Thomas e o mecânico Norman, para fabricar carros. Mas por que isso, gente? Naquela época, né, quando a Segunda Guerra Mundial estava finalizando, e o mundo começou a ter demanda para carros 0 km, não tinha carro, muito tempo que não fabricava carro, e essa proporção estava muito grande, muitos querendo carro novo. E esses 3 amigos, vamos juntar nós 3, vocês são engenheiros, um é mecânico, eu sou vendedor de carro, vamos montar uma indústria. Beleza, juntaram-se os 3 e foram começar a produzir carro, né? E no primeiro carro da fábrica Playboy, era uma ideia que tinha um protótipo, muito carro, era um carro simples, era apenas 4 metros de comprimento, né? Até menor que os padrões atuais, existiam muitos carros grandes na época, né? Tipo Landau, que era bem comprido, e era um carro menor, com 3 lugares, um banco sem emenda, né? O motor era refrigerado a água, e olha que interessante, o motor era água e estava na parte traseira do carro. Hoje os motores vão na linha de frente. Naquela época esse motor a água era na parte traseira, como se fosse um porta-mala. Era um Fusca, né? Um motor igual o motor do Fusca, só que refrigerado a água. E outra raridade na época, que ele tinha uma suspensão independente nas 4 rodas. Então, em 1947, o carro Playboy foi feito manualmente, né? E era o Playboy A48, né? Que quando ele foi lançado. Então, o Playboy A48 era um carro que a ideia deles era lançar vários carros da Playboy. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eles não tinham muito capital para trabalhar. Inclusive, os motores deles, eles não fabricavam também. Tudo era uma montadora. Eles compravam peças
de outras montadoras e fabricava. Na época, um carro pequeno, eles criaram esse carro para ser uma inovação, era um carro de capota, ele tinha uma capotinha, e essa capota dele era de aço rígido, né? Não era de lona igual existia. Então era uma inovação na época, era inteiramente de aço. Ele tinha uma capota conversível e o carro voltado era completamente de aço. E na época só tinha um carro da Peugeot, que era o Eclipse 402, que tinha essa mesma capota. Então era um carro de inovação. Só que na época, pessoal, as indústrias grandes começaram a crescer, tanto a Ford, a GM e outras, né? E a Playboy, que começou a produzir no mundo, não conseguiu sobressair. Ela tinha um motorzinho pequeno, 40 cavalos só, chegava até 120 km por hora, mas era um carro bonito, mas não tinha condição de sobreviver. Inclusive até a embreagem dela, quem fabricava era a Borg-Warner, que fabricou muita embreagem pelo Brasil. E aí, pessoal, ela criou apenas 90, ela conseguiu produzir apenas 97 veículos. E aí a empresa entrou em falência em 1949, né? E como eu comentei, como a Ford, a GM, a Chrysler cresceram muito e fizeram carros semelhantes e baratos, mais baratos que a Playboy, porque eles fabricavam, não era apenas uma montadora, e infelizmente a Playboy não conseguiu sobreviver e ela fechou. Inclusive, uma história interessante, que esses carros também foram vendidos para o Brasil. E uma curiosidade, que na época, um vereador da época, se chamava Jânio Quadros, né, suspeitou da Playboy. Ela vendeu 163 carros para o Brasil e entregou somente um carro. E o Jânio Quadros, vereador da época, em 1930, naquela época, 1950, ele achou aquilo muito estranho e teve um impasse com o Jânio Quadros. Olha que interessante. Em 1951, essa fábrica não conseguiu se manter e aí encerrou a produção, não teve como, e ela fechou as portas. E aí, pessoal, em 1953, o empresário, né, Hugh Hefner, o dono e criador de uma revista, juntou com um amigo para decidir o nome da primeira publicação. Ele tinha pensado no nome e aquele nome já tinha outro. Olha, outro empreendedor surgiu naquele momento. E aí, uma roda de amigos, batendo papo, conversando, a mãe de um dos amigos dele tinha trabalhado na extinta Playboy Automotivo, que tinha fechado há 2 anos, né? E aí ele lembrou, gente, mas que nome bacana, eu vou colocar esse nome na revista. E olha, através de uma empresa, uma fábrica que já tinha fechado, ele colocou o nome de Playboy, achou o nome muito interessante, e a revista Playboy foi uma das revistas mais conhecidas pelo mundo, antes da vinda da internet, né? E até hoje, gente, uma curiosidade interessante, desses poucos carros que foram fabricados, mais da metade ainda circulam e continuam encantando o mundo na mão de colecionadores, né? Aqui no Brasil, né, Edson, contou-se a história que chegou um carro 0 km. Será que esse carro ainda roda por aqui? Essa é a curiosidade também que eu não consigo responder para os ouvintes da Rádio Sete Colinas, viu, Edson? É a pergunta, inclusive, que eu ia fazer, se nós temos ainda algum carro desse na mão de algum colecionador brasileiro, né, Miguel? Essa história eu não consegui desvendar, mas nós estamos pesquisando, viu, Edson? E até me corrija se eu estiver errado, o modelo também, de alguma forma, para hoje, né, remonta muito o que a gente está vivendo aí, que é esse momento embrionário dos carros elétricos, porque ele era um carro de 2 lugares, né, Miguel? Isso, era um carro bem pequenininho, era um carro pequeno, os motores eram motores menores também. E interessante o detalhe do motor, que eles compraram motores da época, e esses motores que eles compraram, eles usavam em máquinas de roça, né? Trabalhavam na roça, eles fizeram essa parceria, eram motores que trabalhavam com tratores em fazenda, que tratores menores, eram que colocaram no carro. E usavam em gerador, trator, veículos de carga, eles são motores que consumiam muito combustível também na época, né? E hoje com carros elétricos, né? São carros menores e gastam menos energia, né? Justamente, né? Agora, Miguel, até pra gente aqui aproveitando, né? São histórias que nos remetem aí à história do automobilismo, a nossa história de desenvolvimento, e uma coisa que é importante, né? Para quem gosta, para quem quer conhecer, mês de outubro está chegando aí com um evento importante para conhecer um pouco mais dessa história a fundo, né? Dia 22 de outubro, no sábado, das 8 às 13 horas, vamos ter um encontro de carros antigos na porta da River Autopeças, né? Essa história eu estou contando um pouco para ilustrar, e vai ter vários carros já confirmados para estar conosco aqui,
Vai ser um evento imperdível. Você quer conhecer a história dos carros, conhecer as raridades que só a Uberaba tem, né? A oportunidade de tomar um cafezinho conosco, ouvir uma música dos anos 70, anos 80, né, Edson? Eu sei que você não gosta dessas músicas, né? Adoro, Vamos lá, tem troca de experiência.